Nossos céus são repletos de mistérios. Objetos voadores não identificados são secretamente investigados por agências governamentais por toda a Europa há décadas. Houve e ainda continua havendo, eu acho, muito segredo sobre os OVNIs e também uma relutância para falar sobre esse assunto. Pela primeira vez, reunimos avistamentos e relatórios de todo um continente. Nós temos que chegar à verdade, porque o público tem que saber sobre essas coisas. Alguns especialistas insistem que muitos avistamentos têm explicações racionais. Muitas vezes analisamos o avistamento mais espetacular de OVNI e vemos que por trás dele há uma explicação muito concreta. Mas alguns continuam a desafiar o entendimento. É um objeto que voa e eu não sei o que é. Eles são visitantes de outros mundos ou fenômenos naturais. E os governos europeus sabem mais do que revelam para nós? As respostas podem estar nas histórias não contadas de arquivos de OVNIs da Europa. Ultra secreto. Confidencial. Ultra secreto. Não identificados. Histórias de OVNIs. Episódio 1. Área restrita. Por décadas, os governos de toda a Europa guardam arquivos sobre avistamentos de OVNIs. Até hoje, muitos desses casos permanecem inexplicáveis. Um incidente com OVNI investigado pela polícia como agressão. O contato imediato de um piloto a 600 metros. E um vale norueguês onde fenômenos aéreos misteriosos aparecem há quase um século. – 9 de novembro, 1979. Livingston, Escócia. 10h30 da manhã. Em uma floresta solitária da Escócia, o guarda florestal de 61 anos, Bob Taylor, teve um encontro impressionante. Ele olhava para o céu e na frente dele apareceu um enorme objeto em forma de cúpula. Esferas menores giravam na direção dele. Os objetos tinham um formato de minas marítimas com cerca de 6 pernas acopladas. Esse é o único incidente britânico com OVNI já investigado pela polícia como agressão. Eu acho que esse caso, mesmo tendo apenas uma testemunha, é um daqueles incidentes inexplicáveis. Meu pai não era de falar sobre espaçonaves e coisas do tipo. Ele foi totalmente honesto e não tinha motivo para inventar essa história. Malcolm Robinson é um investigador de OVNI que há muito tempo é intrigado pelo caso Livingston. Como pesquisador, eu tenho que chegar à verdade, porque o público tem o direito de saber sobre essas coisas. O encontro aconteceu a apenas 1,5 km da casa de Bob Taylor. Ele morreu. Mas o investigador de OVNI, Robinson, trabalha com a família dele para reconstituir o que aconteceu naquele dia. Ele está retomando os passos que Taylor deu na floresta local. Essa é a área onde Robert Taylor estava andando naquela manhã. Só depois que chegou a essa clareira, que ele ficou perplexo ao ver algo que o confundiu totalmente. Ele olhava para o céu e na frente dele apareceu um enorme objeto em forma de cúpula. Ele ficou lá, fascinado pelo que estava vendo. Depois, o que pareciam ser 2 minas marítimas da Segunda Guerra Mundial pularam forçadamente da lateral desse objeto flutuante e atingiram o chão. Elas foram rolando pela grama
E começaram a projetar objetos em forma de varas na direção dele e o agarraram com muita força no quadril dele e o puxaram para baixo. Foi nesse momento que ele sentiu um cheiro horrível invadir toda a área. Um cheiro de queimado por todo esse local aqui. E então ele perdeu a consciência. Ao recobrar a consciência cerca de 20 minutos depois, Taylor viu que o objeto havia desaparecido. Ele cambaleou de volta para casa. A esposa dele viu imediatamente que algo havia acontecido com ele. Ela conseguiu arrancar dele que ele havia sido agredido por alienígenas. Ela decidiu que ele deveria ir ao hospital. A filha de Taylor estava trabalhando no departamento de farmácia do Hospital Bangor quando o pai dela deu entrada. Eu recebi uma ligação da emergência dizendo que meu pai havia dado entrada. A primeira pessoa que vi foi minha mãe dizendo: "Eu acho que seu pai levou outra pancada na cabeça, porque ele está falando de espaçonaves." Taylor tinha cortes nas pernas e parecia confuso. Parecia que alguém havia usado um disco de serra ou um esmeril para cortar a calça dele na altura do quadril. Não era uma coisa que poderia ter acontecido de maneira normal. E também uma marca sob o queixo dele, de cerca de 2 centímetros quadrados, apareceu onde ele esfolou. Devido aos ferimentos de Taylor, a polícia começou uma investigação criminal. O pesquisador de OVNIs do Arquivo Nacional Britânico, David Clarke, viu o depoimento que Bob Taylor deu à polícia na época. Eu tenho partes do relatório policial sobre o incidente de Livingston aqui. E no relatório, há o depoimento que foi tomado de Bob Taylor imediatamente após o incidente. E é sempre bom ver os depoimentos contemporâneos que as pessoas dão à polícia sobre esses incidentes. Ele disse que o objeto que viu tinha cerca de 9 metros de altura, de cor cinza, embora ele tivesse a impressão de que o topo mudava de cinza para translúcido continuamente. Além de seu depoimento, a calça rasgada de Taylor foi enviada para análise forense. Os detetives tiravam amostras e fotografias. Foi uma investigação completa feita pelo Departamento de Investigação Criminal. A outra evidência foi encontrada pela polícia na floresta, no local do avistamento. A polícia foi até o local e achou uma série de marcas misteriosas no solo, como se um trator de esteira tivesse ido para frente e para trás sobre a grama na clareira. A polícia fez um desenho oficial como prova das marcas que eles viram. Elas indicavam que um objeto de várias toneladas esteve ali, mas nada mostrava que tenha sido dirigido ou rebocado. Não havia explicação racional para aquelas marcas. Eles não acharam uma explicação óbvia para o que as causou. Uma parte da grama nas bordas interiores dessas marcas foi arrancada. Os ápices da grama tinham sido cortados e ficaram nas bordas dos buracos na grama. Isso era assustador, porque é muito raro depararmos com evidências físicas. Mas em 2012, 33 anos depois do evento, surgiu uma revelação surpreendente do genro de Bob Taylor. David Hammond hoje acredita que um desenho que ele criou pode ter iludido as pessoas sobre as pernas do OVNI. Depois do incidente, eu falei com o Bob e fiz alguns desenhos à mão do que ele havia descrito. Repassei com ele algumas vezes e tentei tirar todos os detalhes dele. Esta é uma foto do Bob logo depois do evento, e ele está segurando o desenho original que eu fiz, e que mais tarde se transformou em um desenho mais acabado, que é este aqui. Ele ficou feliz com o desenho, que com muita precisão representa o que ele me descreveu. Eu sugeri ao Bob que esse objeto que ele disse estar no ar e as marcas no solo podiam estar conectadas de alguma forma.
Ele concordou comigo, mas depois eu percebi que eu o havia levado a isso. Não foi algo que ele ofereceu, por isso me senti meio culpado por isso. Se as pernas no desenho do OVNI foram frutos da imaginação do artista, haveria uma explicação mais racional para as marcas na floresta? É bem possível que aquelas marcas estivessem lá no solo antes desse incidente ter acontecido. Talvez tenha passado um veículo de 4 rodas de algum tipo e deixado aquelas marcas. Qualquer que tenha sido a fonte delas, não há uma ligação óbvia entre as duas coisas. Elas não provam que havia uma nave alienígena ou algo extraordinário. Isso só aumenta o mistério da história. Então, será que Bob Taylor realmente viu alguma coisa? Ou teria tido um surto ou uma alucinação? Um ano antes desse encontro, Bob Taylor sofreu uma série de dores de cabeça inexplicáveis e, por causa delas, ele procurou um médico e recebeu tratamento. Eles nunca descobriram o que as causava. Agora é impossível estabelecer a causa das dores de cabeça de Taylor, mas a polícia, na época, considerou uma teoria possível. Há a teoria sugerida de que Robert Taylor tenha ingerido algumas frutas silvestres na floresta. Essas frutas são da espécie Atropa belladonna. Elas são altamente perigosas, porque se alguém as ingerir, pode morrer. E se esfregar a fruta na sua mão ou no pulso, pode ter alucinações. Mas a filha de Taylor tem um bom motivo para acreditar que frutas tóxicas não foram responsáveis pelo extraordinário avistamento de seu pai. Ele foi jardineiro e guarda florestal a vida toda e sabia que não podia comer nada venenoso e nunca teria comido algo assim. A polícia tinha mais que apenas a palavra de Taylor sobre o que aconteceu naquele dia. Eles também tinham uma peça fundamental de evidência tangível sob análise: a calça cortada. Essa é a calça que Robert Taylor usou naquele dia agitado. E como pode ver, esse é um corte muito profundo no lado esquerdo dessa calça. Esse material é altamente resistente. Na verdade, é calça de policial. E como pode ver, do lado esquerdo da calça, nós temos outro corte. O relatório forense deixa claro que isso não foi provocado por detritos da floresta, gravetos pontudos, nem arame farpado de cerca. Ninguém, incluindo a perícia, soube explicar como aqueles cortes foram feitos. Eu acredito que esses cortes nessa calça foram feitos por um aparelho que se ligou à calça de Robert Taylor, puxando-o com toda a força para o chão. Taylor ficou sem a resposta sobre o que aconteceu a ele naquele dia. É um mistério que os moradores também acham difícil de aceitar. Papai passou um momento difícil por um tempo em Livingston, porque as pessoas o chamavam de nomes idiotas e riam dele. Ele começou a desejar não ter falado nada para ninguém sobre aquilo. Mas apesar dos xingamentos, o caráter de Bob Taylor nunca foi questionado. E ele foi considerado pelos investigadores uma testemunha confiável. Ele parecia ser um homem correto, muito pé no chão, que não tinha motivo algum para inventar uma história dessa magnitude. O que ele ganharia com isso? A história dele nunca mudou, ele a manteve. Tudo era exatamente como no dia em que ele viu aquilo. Nenhuma vez ele sugeriu que poderia ter imaginado aquilo. Ele acreditava piamente que havia visto o que dizia ter visto. Isso tudo torna esse caso misterioso, um caso que até esse momento está totalmente inexplicável. Eu vejo o caso de Bob Taylor como um ótimo exemplo de uma testemunha ocular genuína de um fenômeno inexplicável. Ultra secreto, confidencial. Entre os arquivos de OVNI da Europa, há casos que desafiam a explicação. Alguns fenômenos são vistos com tanta frequência que provocam debate entre a comunidade científica e levam a décadas de pesquisa de campo. O Vale Hessdalen, Noruega.
No início da década de 1980, centenas de OVNIs foram vistos voando sobre a paisagem. Em um período de 2 anos, os objetos disparavam pelo céu mais de 20 vezes por semana. Os artigos de jornais diziam que os moradores estavam loucos, mas as testemunhas estão certas do que viram. Eu vi uma luz brilhante se movendo. Depois acelerou e foi embora. Eu não faço ideia do que vi. E para um cientista, esse é o começo da missão de sua vida para desvendar o mistério por trás dos OVNIs de Hessdalen. Minha reação quando eu vi foi... E eu pensei, o que pode ser isso? Arlen Strand é um especialista em tecnologia norueguês. Em 1982, ele soube de relatos de eventos estranhos em Hessdalen, um vale afastado de 12 quilômetros com apenas 200 moradores. Eu li sobre isso nos jornais. E alguns amigos meus também acharam que deveríamos ir até lá para vermos com nossos próprios olhos. Os moradores relatam objetos estranhos e brilhantes que voam em alta velocidade através do vale. Ion Arvdiaspas, agora com 76 anos, estava na cama quando viu pela primeira vez um OVNI em 1982. Eu fui até a janela para dar uma olhada e havia um objeto iluminado se movendo lá fora. Ele passou por cima do vale, por cima das casas, lentamente em direção ao norte, brilhando com uma força colossal. OVNIs são vistos no vale desde 1900, mas no início de 1980, eles apareciam com uma regularidade alarmante. O que é interessante e importante sobre esses fatos é que esses avistamentos de OVNIs pareciam acontecer de maneira regular. Houve muitos deles por um longo período de tempo. Houve dezenas, se não centenas de avistamentos. Apesar do frenesi da atividade, a imprensa norueguesa se recusava a acreditar nas histórias locais. Os moradores de lá tinham reações diferentes. Alguns ficavam com medo. A coisa mais frustrante para os moradores do local eram os comentários maldosos. Jornalistas escrevendo piadas sobre as pessoas de lá. Um jornal do país fez uma piada com a cidade mandando para lá um presente incomum. Mas o professor Strand estava determinado a investigar. Em setembro de 1982, ele reuniu um grupo de cientistas e foram acampar no Vale Frio. 25 de setembro de 1982. Na primeira vez, eu lembro muito bem, não esperávamos ver nada. É claro que havíamos lido nos jornais. De repente, o grupo foi surpreendido por um avistamento espetacular. Lá, ele apareceu. Uma luz enorme, brilhante na paisagem. 10 a 15 metros acima do solo. Nós estimamos o tamanho em 3 metros. Um colega de Strand fotografou o OVNI para garantir a evidência do avistamento. Ele se moveu um pouco, não muito longe. Parou de novo e ficou fazendo isso por quase 2 horas. Minha reação quando eu vi foi... E eu pensei, o que pode ser isso? O grupo assistiu ao objeto pairando sobre o vale, até que finalmente desapareceu. Essa foi a primeira foto tirada dessa luz, pairando sobre a encosta. O avistamento registrado nessa fotografia incitou uma vida inteira de dedicação a esses fenômenos aéreos misteriosos. O começo do projeto Hessdalen foi no verão de 1983.
Nós preparamos uma investigação de campo. Nós coletamos instrumentos. Tivemos a ajuda de universidades e militares que nos deram instrumentos. Nós levamos muitos instrumentos para lá. Para que sua investigação fosse levada a sério pelos colegas cientistas, o professor Strand decidiu não usar a palavra OVNI. Sempre que você usa a palavra OVNI, todos ficam céticos, especialmente os cientistas. Por isso, resolvemos mudar a palavra, usar outra. Por isso, criamos fenômenos de Hessdalen, e isso ajudou muito com a comunidade científica. Equipado com uma pequena antena de radar, o grupo ficou abismado com os resultados. Havia uma enorme quantidade de avistamentos em Hessdalen. Podia chegar a 20 observações por semana. O radar mediu a luz viajando a 30 mil quilômetros por hora. Podíamos seguir algo que não era visto como luz. Simplesmente não era visto. Então, tem algo lá em cima, presente no vale, mesmo quando nós não vemos nada. Mesmo quando os fenômenos são invisíveis aos olhos humanos, são detectados por radar, movendo-se a velocidades incríveis. Mas o que eles são? Uma das muitas teorias apresentadas é a do relâmpago globular. O relâmpago globular é algo que não é totalmente entendido na ciência. É algo que foi observado por um grande número de testemunhas confiáveis e que se move rapidamente, podendo atingir desde alguns metros por segundo até algumas centenas de metros por segundo. O físico de atmosfera, Grant Allen, estudou as fotografias de Hessdalen. Nas fotografias que vi de Hessdalen, o céu está muito limpo ao fundo e não parece que seja um relâmpago globular. O relâmpago globular, na visão de testemunhas, tende a durar de alguns segundos a dezenas de segundos. É um fenômeno de duração curta, que tende a se dissipar rapidamente. O que confundiu o grupo de Strand foi o fato de que as luzes que se moviam pareciam tomar muitas formas diferentes. O que nós descobrimos é que existem diferentes tipos de fenômenos. Ultra secreto. O projeto identificou 3 tipos de avistamentos diferentes: flashes brancos ou azuis, luzes amarelas sem forma, e uma série de aparições menores que parecem voar a informação. Quanto mais estudávamos, mais misterioso ficava. Mas quando o projeto ganhava força, um desastre aconteceu. Em 1985, tínhamos apenas uma observação. E é claro, ficamos muito desapontados. E também os moradores locais não relatavam mais nada. Por isso, achamos que aquele período de alta atividade havia acabado. Após um ano de investigação, as luzes sumiram misteriosamente. A chance de desvendar o fenômeno desapareceu quando o projeto foi arquivado. Até estranhos eventos no Vale, 8 anos depois, trazerem os OVNIs de Hessdalen de volta para a vida de Allen. As pessoas vieram até mim e disseram: ainda está acontecendo. 1993, Noruega. O projeto para desvendar o mistério por trás de centenas de avistamentos de OVNIs na remota comunidade de Hessdalen permanece latente por 8 anos. Cansados da ridicularização pelos jornalistas, os moradores não mais relataram os objetos voadores, mas tudo isso estava prestes a mudar. As pessoas vieram até mim e disseram: ainda está acontecendo. Mas nós não falamos mais sobre isso, por causa da má repercussão nos jornais. Então, eu pensei que talvez devesse começar o projeto Hessdalen de novo.
Ian Moen mora no Vale há 56 anos. Como morador, ele é familiarizado com os fenômenos misteriosos. Alguém havia visto a luz no solo. Outra pessoa a viu perto do carro. E outra pessoa a viu no céu, movendo lenta e rapidamente. As pessoas não sabem o que era. O projeto inicial deixou Strand com mais perguntas que respostas. Mas quase uma década depois, ele usa novos contatos por toda a comunidade científica europeia para reunir a melhor equipe de especialistas. Quando começamos o projeto de novo, mais cientistas estrangeiros se interessaram. Temos a cooperação de cientistas italianos e franceses agora. Um membro essencial da nova equipe é o engenheiro elétrico Bjorn Gittler-Haug. A minha especialidade é em radiação eletromagnética, radar e análise de espectro óptico. Eles realmente não tinham muitos dados naquela época. Com um fundo garantido, a equipe estabeleceu uma base permanente no vale. Um container de aço de 9 metros quadrados foi erguido para monitorar as luzes no vale 24 horas por dia. A base ficaria conhecida como a Caixa Azul, Observatório Interativo de Hessdalen. A Caixa Azul era equipada com um sistema de câmeras. Era especialmente programado para reagir ao fenômeno da luz. Em 1999, as câmeras de vigilância na Caixa Azul acertaram na mosca, capturando essa imagem incrível. Mas a equipe queria mais do que capturar um OVNI com uma câmera. Eles queriam descobrir o que era. Eles começaram a procurar pistas na atmosfera. Estávamos interessados em descobrir se havia algum tipo novo de fonte de interferência na atmosfera da qual não sabíamos. Assistidos pelo Instituto de Radioastronomia na Itália, a equipe instalou um novo radar de alta frequência na Caixa Azul. O equipamento italiano foi feito para detectar qualquer tipo de matéria ionizada. A pesquisa agora se focava em uma teoria em particular: que os fenômenos aéreos poderiam ser bolsas de plasma na atmosfera. Todo mundo já viu plasma. Você o vê nas luzes de neon, também vê bolas de plasma, onde há luzes brilhantes misteriosas em uma bola de vidro. Resumindo, é um gás agitado e isso quer dizer que esse gás tem uma carga elétrica e por isso brilha. O plasma é gás ionizado, ou seja, tem partículas altamente carregadas. Isso o torna condutivo e permite que ele responda fortemente a campos eletromagnéticos. O exemplo mais icônico na natureza, a espetacular aurora boreal. Mas a equipe não tinha evidência de qual gás ionizado estava presente no vale. Então, em 2007, uma viagem de campo permitiu a descoberta mais empolgante até então. As condições climáticas eram boas. Eram aproximadamente 9h30 da noite e, de repente... Imagem real, 2007. Este vídeo foi filmado enquanto os cientistas abismados observavam o fenômeno. Uma luz muito grande apareceu enquanto eu filmava. Ela se movia para frente e para trás. E todos estavam gritando. E então nós tiramos esta foto. Então ela sumiu de novo. E tudo ficou quieto. Mas o radar continuou. O radar lia os ecos. Havia alguma coisa lá fora.
E imediatamente a equipe gerou um espectro óptico da fotografia. A imagem óptica dividiu a luz branca em cores diferentes do espectro. A quantidade de cada cor presente dá à equipe novas informações sobre a fonte da luz. O engraçado é que havia todas as cores, como o Sol. Obtivemos um espectro contínuo que nos deu a ideia de que tínhamos uma coisa como uma estrela. Os dados sugeriam que o fenômeno podia não ter massa alguma, mas que eram apenas luzes parecidas com estrelas que voavam através do vale. Essa é a foto que mostra o ângulo agudo durante o movimento. Se isso tivesse alguma massa, você não esperaria essa possibilidade de fazer um ângulo agudo nessa alta velocidade. Mas a equipe de Strand ainda não tinha provas do que era o fenômeno ou de onde ele poderia estar vindo. Alguns dizem que há um novo mecanismo na física. Outros alegam que há uma nova parte do nosso mundo que nós ainda não descobrimos. Se me perguntar se há uma explicação razoável para os avistamentos relatados em Resdalen, eu diria que não há nada que eu saiba que possa gerar luzes no céu, ao menos pelo que vemos nas fotografias. Os fenômenos de Resdalen continuam a serem vistos até hoje. Desde que continuem aparecendo no vale, Alan Strand está determinado a desvendar o mistério de uma vez por todas. Eu espero que nós possamos descobrir o que é, porque ninguém conseguiu achar a resposta para o que é. Se é algo da nossa natureza, se é algo do nosso universo, se é algo novo que descobriremos. Mas a investigação alcançou um objetivo importante. No começo dos anos 80, as pessoas diziam que éramos loucos. Na mídia, nos jornais. Mas os cientistas trouxeram instrumentos para cá, para Resdalen, e disseram que havia algo. Eles convivem com isso há muitos anos. Não há mais razão para ter medo disso. – 17 de junho de 1977, base aérea de Tancos, Portugal. Um voo de rotina para José Francisco Rodrigues, um piloto da Força Aérea Portuguesa. 11h15 da manhã. As rodas do seu Dornier 27 deixam a pista. O que Rodrigues não sabia era que nas horas seguintes ele teria o papel principal em um dos contatos com OVNIs mais extraordinários da Europa e que teria a sorte de escapar dele com vida. O caso Castelo de Bode é importante porque fornece um exemplo significativo da interação física entre um objeto voador não identificado e os instrumentos de um avião. Confidencial. Hoje, Rodrigues é um militar aposentado e não fala mais sobre esse evento chocante. Mas o caso dele foi a razão de uma investigação completa feita pela Força Aérea Portuguesa. O investigador de OVNI, Francisco Correia, obteve acesso aos arquivos militares do incidente. Esse é um Dornier 27, um avião exatamente como aquele pilotado por Francisco Rodrigues. No dia do contato, ele voava sozinho. O Dornier 27 é um monomotor alemão multiuso, popular entre os pilotos por sua capacidade de manobra aérea. Embora tivesse apenas 23 anos de idade, Rodrigues era um piloto experiente, um sargento com mais de 800 horas de voo no currículo.
Rodrigues voava sobre o Castelo de Bode, uma barragem hidroelétrica a 136 quilômetros de Lisboa. Menos de uma hora depois de decolar, ele notou um objeto escuro entre as nuvens. Ele fez contato com a base pelo rádio para saber se outra aeronave estava sobrevoando a área. Base, eu vi uma aeronave escura sobrevoando a área a 600 metros do solo. Confirme, por favor. Você está voando sozinho a 3310. Ele contatou a torre que não tinha nada no radar. Então ele iniciou uma manobra pela esquerda. Rodrigues manobrou sua aeronave para ter uma visão melhor do objeto. Quando ele estava quase completando a manobra, ele gritou. O controle na torre ouviu o grito. A 600 metros de altura, Rodrigues estava cara a cara com algo completamente inexplicável. Às 11 horas, havia um objeto grande, redondo e escuro, com cerca de 12 a 15 metros de diâmetro, que ficou por lá por 5, 6 segundos e depois foi embora. Quando o OVNI desapareceu, sua aeronave começou a vibrar violentamente. De repente, a bússola magnética ficou fora de controle. E de uma altitude de 600 metros, o avião entrou em um dramático mergulho de pico. O motor do avião ainda funcionava, mas ele não conseguia controlar o avião. Ele ficou desesperado, em pânico, tentando controlar o avião. Com o solo se aproximando, Rodrigues lutava para recuperar o controle da aeronave. Ele abriu o throttle, uma tentativa desesperada de nivelar o avião. Logo acima da barragem, ele tentou estabilizar o Dornier. Francisco Correia foi até a barragem de Castelo de Bode, onde duas testemunhas viram o dramático mergulho de pico. Havia 2 pastores aqui que viram um avião mergulhando de bico e voando abaixo dessa colina aqui. E ouviram quando o piloto desligou o motor e tentou ligá-lo novamente. Ele fez... Então viram o avião subindo sem problemas. Em terra, o piloto passou por um exame médico completo. Embora agitado, ele estava em boa forma física e imediatamente relatou o avistamento do OVNI aos seus superiores. Pilotos geralmente relutam em se apresentar e falar sobre OVNIs. Eles temem serem ridicularizados, que possa haver consequências adversas em relação à carreira deles. Mas a Força Aérea Portuguesa levou o relato a sério e lançou uma investigação completa sobre o incidente. 35 anos depois do avistamento do OVNI, o historiador Joaquim Fernandes obteve acesso aos arquivos militares. Bom, este é o relato de Francisco Rodrigues sobre o caso Castelo de Bode. Uma carta da Força Aérea, como pode ver aqui, e o resumo do caso. E um relato do piloto, o avistamento de um objeto voador não identificado. Ultra secreto. Rodrigues descreveu o objeto como tendo 15 metros de diâmetro, 3 metros mais largo que seu Dornier. E aqui tem o desenho do objeto que surgiu das nuvens e ficou bem próximo do avião, a 6 ou 7 metros de distância. Foi uma experiência assustadora. O primeiro mistério. Por que esse objeto grande, voando em alta altitude, não apareceu no radar? Chris Morshead foi engenheiro de radar da Marinha Real por 30 anos e tinha confiança total na tecnologia.
Quando o assunto é relatar objetos, o radar é muito mais preciso que o piloto. Em um nível mais alto, seria extremamente incomum algo aparecer fisicamente em frente a um piloto e não ser detectado por um radar. A uma altitude de 600 metros, o OVNI deveria ter sido detectado. Permanece a possibilidade de que o objeto visto pelo piloto não era sólido. Com frequência, temos situações atmosféricas nas quais nossos olhos nos pregam truques, e isso depende muito do piloto, das condições de iluminação, das condições climáticas em volta dele, para sabermos o que ele viu. E é muito fácil cometer enganos. Desde a década de 50, muitos avistamentos de OVNIs por pilotos foram explicados como fenômenos atmosféricos curiosos. Você pode ter efeitos de miragem devido à inversão de temperatura, coisas assim, o que pode enganar os olhos e fazê-los pensar que há alguma coisa que na verdade não existe. Uma miragem é criada quando diferentes camadas da atmosfera apresentam temperaturas diferentes. Por exemplo, o ar tem densidades diferentes. É como colocar uma colher em um copo d'água. Você vê que o metal da colher se entorta. A mesma coisa acontece quando a luz atravessa a atmosfera com camadas de densidades diferentes. Os objetos distantes no horizonte parecem distorcidos. Podem parecer perto de você ou mais longe. Mas uma miragem não explica a pergunta mais intrigante de todas. Por que o Dornier, uma aeronave reconhecida por seu manejo, mergulhou de bico inesperadamente enquanto o motor permaneceu funcionando? O professor Raul Berengel explica as dinâmicas de voo. Você tem uma baixa pressão sobre a asa e abaixo da asa, uma alta pressão. Uma asa é projetada para que o ar se mova mais rápido no topo do que embaixo dela. O ar que se move lentamente abaixo dela tem alta pressão, o que eleva a aeronave. Se esses fenômenos acontecem em alta velocidade, além do avião, o que acontece? Você perde sua elevação e o avião mergulha. Um jato passando em alta velocidade pode ter provocado o mergulho de bico do Dornier. Mas isso não explica por que a bússola magnética ficou fora de controle. Para girar uma bússola àquela distância, precisamos de uma força, um campo magnético gerado por esse objeto que estava ao redor do avião. E um avião comum ou um jato não tem essa quantidade de campo magnético. Qualquer que fosse o objeto, o mistério permanece. É um objeto que voa, e eu não sei o que é então. É um OVNI. Mas algo mais daquele dia traz uma reviravolta intrigante à história. 17 de junho de 1977. Enquanto Rodrigues mergulhava de bico, os funcionários da barragem Castelo de Bode lidavam com uma emergência também. Ao mesmo tempo que o piloto Rodrigues estava mergulhando de bico com o avião, essa barragem hidroelétrica passava por uma queda de energia enorme e inexplicável. A energia na barragem foi restaurada, mas a pergunta continua. Esses dois incidentes estranhos estavam ligados? Isso acrescentou mais peças de mistério a um quebra-cabeça que pode nunca ser completamente resolvido. A situação em relação aos OVNIs é interessante. Como engenheiro, eu sou muito cético. Eu sempre acredito que há uma explicação racional. Às vezes, temos situações em que você não consegue explicar o problema, os fenômenos que viu. Sejam ou não espaçonaves vindas de outro mundo. Quem sabe? Pessoalmente, eu acho difícil acreditar que sejam.
provavelmente são apenas fenômenos naturais que ainda não identificamos.